Romagem. Hoje nós vamos ler então o Salmo de número 122. Salmo de número 122. Salmo de número 122, até o verso 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor para que Ele venha nos conduzir nesse momento de reflexão, que nós possamos entender a palavra do Senhor. Uma vez entendida, nós também estejamos aptos para colocá-la em prática nas nossas vidas. Vamos orar. Pai Celeste, nós somos gratos ao Senhor por tudo que já aconteceu nesse culto até aqui, culto que é destinado à adoração ao Senhor. Somos gratos, Pai, pela leitura da palavra, pelos momentos de oração, pelo momento de cânticos espirituais. E agora, Pai, nós rogamos ao Senhor para falar conosco por meio da Tua palavra. Nós carecemos, ó Deus, da instrução, nós carecemos, Pai, de sermos exortados pela palavra do Senhor, nós carecemos de sermos dirigidos pela palavra do Senhor em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, que sempre tem nos auxiliado, venha nos auxiliar, nos dando entendimento, a iluminação, preparando o nosso coração, para que ele seja exposto à palavra do Senhor. E que possamos, ó Deus, entender aquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Sabemos que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é autoridade para as nossas vidas, que a Tua palavra é infalível, por isso ela fala conosco ainda hoje. Que o Senhor venha falar conosco por graça e por misericórdia. Essa é a oração dessa igreja. Em nome de Cristo, nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, como tem andado o seu relacionamento com a igreja de Cristo? Você gosta de estar na companhia de outros irmãos? Gosta? É bom estar na companhia de outros irmãos? Você gosta de adorar o Senhor, não só de modo individual, mas também no ambiente da coletividade, estando junto com outros irmãos, cantando, lendo a palavra, orando, ouvindo da palavra do Senhor? Há esse prazer no seu coração de fazer isso? Você ama Cristo de fato? E se você ama Cristo, você ama a igreja de Cristo, a noiva de Cristo? Ou para você só basta amar a Cristo e não amar a sua noiva? Bom, para responder essas perguntas, o Salmo de número 122, ele vai nos dar algumas instruções acerca desses questionamentos que eu comecei aqui a título de introdução. Nós sabemos que dos 15 cânticos de romagem que nós temos, essa seleção que nós temos dentro do saltério, 5 deles possuem e nos dão a certeza da autoria desses salmos. Um deles foi escrito por Salomão e 4 foram escritos por Davi. O texto que nós temos diante de nós, ele é um texto que foi escrito por Davi, o grande rei de Israel. Você pode observar aí nesse título, Cântico de Romagem de Davi. Isso aqui é tão inspirado quanto o restante do texto, do verso 1 até o verso 9. Então, esse título ele também foi inspirado, e aqui a gente pode ter plena certeza de que o escritor desse salmo não foi outro a não ser Davi. É claro que nós sabemos que Davi fez isso inspirado pelo Santo Espírito, então é palavra de Deus para as nossas vidas. Não é apenas palavra de Davi para a sua época, é palavra de Deus para a continuidade da existência do povo de Deus.
O Salmo 122 é o primeiro salmo de Davi que nós temos dentro dessa coletânea de 15 salmos. E os elementos que perpassam esse salmo, o foco desses elementos é falar sobre Jerusalém e falar sobre a casa de Deus. Parece que o salmista ele tem um amor por Jerusalém, porque Jerusalém é o local da casa de Deus. E ele tem amor por Jerusalém, ele tem amor pela casa de Deus, porque ali é o local onde o povo de Israel congregava para cultuar e adorar o Senhor. Então havia prazer por parte do salmista de estar em comunhão, em união com o povo de Israel. Qual seria então a mensagem desse texto, para que nós possamos então meditar sobre ela nessa noite? Meus irmãos, esse texto, ele nos ajuda a pensarmos sobre a importância da nossa adoração ao Senhor, uma adoração feita em comunidade, em coletividade. Eu sei que você precisa adorar o Senhor de modo individual, para isso você tem a sua adoração individual. Você precisa adorar o Senhor com a sua família, nós chamamos isso de culto doméstico ou culto familiar. Mas nós também precisamos adorar o Senhor de modo coletivo, em comunidade. Não existe essa ideia de que eu sou cristão desconectado da igreja ou eu não preciso fazer parte de uma igreja. Desculpa, mas aqueles que vivem assim, eles não devem ser caracterizados como cristãos. Se há igreja no Brasil e há possibilidade de congregação, qual que seria a dificuldade então de se reunir com outros irmãos para cultuar o Senhor? Esses irmãos podem ser caracterizados como tudo, menos cristãos. A gente vai ver isso pensando um pouco dentro desse texto. Então, o objetivo desse texto, a mensagem desse texto para a nossa vida é falar da importância de cultuar o Senhor e adorar o Senhor em comunidade, em coletividade. Além disso, esse texto nos possibilita visualizarmos algumas posturas que nós precisamos ter todas as vezes que nós nos reunimos como igreja para cultuar o Senhor. Qual deve ser as nossas posturas em comunidade e na coletividade? O que deve caracterizar aqueles que estão em comunhão adorando o Senhor? Eu vou destacar aqui duas posturas que são essenciais para a nossa vida, e nós vamos pensar sobre elas. Ao final, eu quero trazer então uma aplicação desse texto para essa igreja. Em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 5, nós devemos ter a postura de alegria por poder adorar o Senhor em comunidade. Essa é a primeira postura que eu e vocês devemos ter, de alegria. E é interessante que isso é recorrente no decorrer dos salmos. Toda vez que a gente encontra um salmo convidando o povo para adorar o Senhor, a postura da alegria é colocada como marca essencial daqueles que comparecem diante do Senhor em comunidade para adoração. Alegria. E aqui não é diferente, nós precisamos ter a postura da alegria. Os versos 1 até o verso 5 expressam essa verdade para nós. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Meus irmãos, quando Davi escreveu esse salmo, vocês conhecem a história do Antigo Testamento e vocês sabem que o templo ainda não havia sido construído. Davi até intentou construir o templo, mas vocês também conhecem a narrativa do Antigo Testamento, quando Davi ele vira para Deus e diz, olha, eu tenho casa, eu tenho um palácio onde eu posso habitar, e a arca do Senhor, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, a presença do próprio Deus com o povo de Israel, não tem local onde ficar. E ele vira para Deus e diz, olha, é um desejo do meu coração construir um templo, construir uma casa muito bela, para que a arca do Senhor possa então ser colocada ali, e para que ali seja então um local fixo de adoração do povo de Israel. A gente sabe que Deus manda o profeta virar para Davi e dizer, olha, você não vai construir o templo, apesar que a motivação do seu coração é boa, suas mãos, elas são mãos manchadas de sangue, você é um homem de guerra, você não é um homem de paz, logo você não é o personagem indicado para fazer a construção do templo. O seu filho, que será um rei, muito mais caracterizado pela paz, ele então será aquele que vai construir o templo. Então quem vai construir o templo é Salomão, e a gente conhece nos livros de crônicas como que funciona essa realidade. A gente tem aquele episódio do templo sendo construído, a gente tem aquele episódio de Salomão ali fazendo uma oração ao Senhor, onde é dito, olha, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
se curvar diante de mim, arrepender dos seus pecados, eu vou ouvir, vou sarar a sua terra, e por aí vai. A gente conhece bem aquele texto, se eu não estiver enganado, 2 Crônicas, capítulo 7, a gente conhece bem esse texto. Se eu não estiver enganado, é esse capítulo. Então, a que casa do Senhor Davi está se referindo aqui no verso 1, quando ele diz: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, se a casa do Senhor ainda não havia sido construída. Será que não foi Davi, então, que escreveu o Salmo? Porque ele está falando de uma casa, ele está falando de um local de adoração. O problema, Davi, é que não existe uma casa, um local de adoração, para que o povo, então, possa se reunir para, então, adorar o Senhor. Meus irmãos, o que Davi está se referindo aqui é a tenda que havia sido construída em Jerusalém, quando a arca voltou para Jerusalém, e a arca ficou debaixo dessa tenda, e ali a gente tem uma espécie de proto-templo, um templo inicial para que o povo de Israel pudesse caminhar para Jerusalém, e para que eles pudessem então adorar o Senhor ali naquele local. 1 Crônicas, capítulo 16, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 1, fala sobre essa tenda. Então, possivelmente, a casa do Senhor aqui era o local, uma tenda construída, onde a arca ficava, logo a presença do Senhor estava ali, logo aquele local era uma casa de adoração. Às vezes a gente fica preocupado com a questão de templo, se é o templo ideal para adorar o Senhor, se ele deve ser bem ornamentado. Meus irmãos, onde Deus estiver presente é o local onde nós podemos nos reunir e adorar o Senhor. Davi está dizendo: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa nem construída não estava, era uma tenda, e a arca do Senhor estava lá, a arca da aliança. Logo a presença do Senhor estava ali para receber a adoração daquele povo. O ponto aqui que Davi está expressando é que para ele era algo de muita alegria poder se reunir com o povo de Deus, caminhar com o povo de Deus para Jerusalém, para então adorar o Senhor. A postura de alegria era algo que marcava a vida do rei Davi. Ele sentia alegria em estar em comunidade, em coletividade, para adorar o Senhor. Nós estamos falando de um homem que era rei, e foi levantado como rei pelo próprio Deus. Logo, ele cultuava ao Senhor de modo individual e possivelmente com a sua família. Mas quando alguém dizia para ele: olha, vamos à casa do Senhor, vamos nos reunir em coletividade, em comunhão com os demais irmãos de Israel para cultuar o Senhor, ele diz: olha, isso para mim é um motivo de alegria. Eu estou alegre por causa dessa possibilidade. Então, a postura de alegria que está sendo expressa aqui pelo rei Davi. Meus irmãos, a presença do povo em Jerusalém era um símbolo da unidade do povo de Deus. O texto aqui no decorrer, ele fala sobre as tribos, no verso 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Para quê? Para que todas essas tribos, as individualidades das tribos de Israel, possam agora se unir e então cultuar o Senhor. Ele está expressando essa realidade do quanto é bom e o quanto é simbólico essa unidade do povo, quando eles estão juntos para adorar ao Senhor. Isso era bom para os israelitas, eles ficavam alegres de fazer isso. E olha que nós estamos falando de um povo que não tinha tanta oportunidade de ir para Jerusalém, porque Jerusalém ficava muito longe para que o povo então pudesse se direcionar para lá e unir-se então em adoração. Essa declaração de Davi aqui, logo no verso 1, de alegria, de postura de alegria, em poder adorar o Senhor, não só individual, mas também em comunhão, me leva a questionar, meus irmãos, se nós, cristãos do século 21, se a igreja presbiteriana do Jardim Alto Paraíso tem tido alegria em se reunir no dia do Senhor, como igreja do Senhor, para o culto de adoração ao Senhor. O que tem motivado você para estar aqui nessa noite? É alegria? Você fica alegre de saber que às 19 horas você vai se direcionar, você vai se reunir com a igreja do Senhor aqui no Jardim Alto Paraíso para adoração ao Senhor? Há alegria da sua parte? No decorrer da semana, você espera com uma certa ansiedade por esse dia, o dia do Senhor, para estar cultuando ao Senhor aqui? Será que há esse tipo de postura em nós, meus irmãos, pelo privilégio e pela oportunidade de poder adorar o Senhor? Será que estamos tendo essa alegria, esse deleite de nos reunirmos em adoração, junto com outros irmãos aqui nesse local, nesse templo? Ou será que isso se tornou algo rotineiro nas nossas vidas?
Será que essa não é mais uma rotina da sua semana bem agitada, que você tem que trabalhar, volta para casa, faz janta, prepara a janta, vai para o trabalho no outro dia, dorme, vai no outro dia para o trabalho, volta para casa, prepara a janta e por aí vai? Será que não virou mais uma rotina na sua semana estar aqui na igreja para adorar o Senhor? Pare para pensar, meus irmãos, um pouco sobre isso. Faça uma autoanálise do seu coração aí. Será que isso aqui já não virou mais uma rotina para mim e para vocês? Será que o ministério pastoral para mim virou uma profissão mesmo? A qual eu tenho que cumprir para que no começo do mês eu receba o meu salário e pronto? Será que não há mais prazer para o pastor da igreja estar cultuando com a igreja e estar envolvido nas atividades da igreja? Será que para vocês, será que para nós como igreja, isso aqui não virou só rotina nas nossas vidas? Eu vou piorar com outra pergunta. Será que a nossa reunião aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma resposta à cobrança do pastor? Uma cobrança da liderança dessa igreja? Porque o pastor cobra, porque a liderança cobra, o conselho cobra, logo eu vou então fazer parte, eu vou estar então aos domingos com essa comunidade, para adorar ao Senhor. Será que tem sido essa, meus irmãos, a nossa postura? Eu confesso, meus irmãos, que eu tenho pensado muito ultimamente sobre isso. E vocês sabem que eu sou ansioso. E isso tem tirado o meu sono de várias noites. Eu tenho pensado muito acerca dessa realidade. E um dos propósitos em fazer essa série de exposição nos cânticos de romagem era chegar nesse texto aqui. Para que não servisse de carapuça para ninguém. Nós estamos fazendo uma série de exposição. Nós vamos ter que passar por esse texto aqui e meditar sobre ele. Séries de exposição têm esse alvo. A gente não pode fugir do texto. Se está na série, vamos fazer então a exposição desses textos. Eu tenho pensado muito sobre isso, meus irmãos. Eu tenho tido a impressão de que cultuar o Senhor para muitos cristãos virou algo rotineiro. Virou mais uma atividade no decorrer da semana. E não há atividade no decorrer da semana. Às vezes eu penso que as pessoas estão aqui porque nós estamos cobrando, porque o conselho cobra, porque o pastor cobra, e a gente fica aí frisando, olha, tal dia vai ter culto. Parece que as pessoas não têm prazer, meus irmãos, em se reunir 1h30 para cultuar o Senhor em um único dia da semana, no domingo, que é o dia do Senhor. Que é o dia do Senhor. Ele nos deu 6 dias para nós trabalharmos, para vivermos por conta daquilo que a gente tem como objetivo para a nossa vida. Mas um dia é o dia do Senhor. E é 1h30 de culto. Vocês vão observar, 1h30, 8h30 o culto está acabando. E parece que isso aqui se tornou algo rotineiro na nossa caminhada. Eu estou respondendo, eu estou dando uma resposta à cobrança do meu pastor e da minha liderança. Meus irmãos, se for assim, infelizmente isso não agrada ao Senhor. Isso pode agradar a mim como pastor de vocês. Isso pode agradar o conselho dessa igreja, como líderes de vocês. Mas o principal não será agradado, que é Deus. Me perdoe, irmãos, mas se isso for rotina na vida de vocês, chegou a hora de mudar. Cultuar o Senhor não deve ser rotina na vida de um cristão. Deve ser algo prazeroso, deleitoso de se fazer. Você deve ter uma ansiedade, vou usar aqui o termo santo no decorrer da semana, para chegar ao domingo e você dizer, esse é o momento do qual eu tiro com a minha família para ir reunir com outras famílias para juntos cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Era assim que o rei Davi vivia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso para mim é um motivo de alegria fazer tal atividade. Meus irmãos, se não agrada ao Senhor, há um sério problema naquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos, meus irmãos, desculpa mais uma vez, perdendo tempo em estar aqui. Perda de tempo o que nós estamos fazendo. Poderíamos estar em casa mesmo. O Faustão já não passa mais no domingo, né? Mas talvez outro programa esteja passando num horário desse. A gente está perdendo tempo se isso aqui se tornou algo rotineiro nas nossas vidas. Perda de tempo para nós. Se for assim, meus irmãos, nós caímos naquele dilema de fazer a coisa certa com a motivação errada.
Eu não estou dizendo para vocês que é errado cultuar o Senhor. Eu não estou dizendo para vocês que é errado vocês tirarem essa 1h30 para estar aqui na igreja cultuando ao Senhor. Eu estou dizendo para vocês que isso é certo. Esse é o certo a ser feito. O que eu estou tocando aqui, frisando para vocês, é qual é a motivação de se fazer essa coisa que é certa. Qual que é a motivação? O que tem motivado essa igreja a fazer o que é certo, que é cultuar o Senhor aos domingos, pelo menos uma vez por semana, como comunidade? Reunir como igreja é fazer a coisa certa. Nós estamos fazendo o que é certo. O problema é que pode ter várias motivações aqui nessa noite para se reunir como igreja. Irmãos, nós devemos nos reunir para adoração ao Senhor com as motivações corretas e com a postura de alegria em poder adorar ao Senhor, ao grande Rei, aquele que está sentado no trono e nunca saiu do trono e vai continuar no trono, cuidando da minha vida, cuidando da vida de vocês. Para nós isso deveria ser um privilégio. Deveria ser algo que nos encha o coração de alegria. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é um privilégio que foi concedido graciosamente por Deus. Nós não fazíamos parte do povo de Deus. Nós não éramos povo de Deus. Os israelitas eram o povo de Deus. Para usar aqui a linguagem de Efésios 2, verso 12, Paulo diz que nós vivíamos sem Cristo nesse mundo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças de Deus, sem esperança nesse mundo e mais, sem Deus no mundo. Era assim que nós vivíamos. Mas Deus graciosamente, por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, por meio do sangue dele derramado na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados, nos colocou em uma nova condição diante dele e nos permitiu ter acesso a ele em comunidade, em comunhão, para adoração, em resposta à grande obra da salvação que ele fez por mim e por vocês. Como não se alegrar, meus irmãos, com tudo isso? Como não se alegrar com esse evangelho puro e simples das Escrituras? Como não encontrar contentamento e motivação para tirar pelo menos o domingo para culto e adoração ao Senhor? Pastor, eu tenho um monte de atividade. Deixa no domingo essas atividades. Não vai fazer mal para você. Não vai você colocar você mais rico, não vai colocar você mais pobre. Não vai. Tira como um momento sagrado do seu dia, para que você esteja na casa do Senhor, com a igreja do Senhor, com alegria para o culto e para a adoração ao Senhor. Às vezes eu vejo pessoas chegando até a gente dizendo assim: pastor, eu estou com uma dúvida e eu não sei se é de Deus esse negócio. O que é, meu irmão? Apareceu um trabalho aí para mim, que eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, e aí eu não vou poder cultuar os domingos. Será que é de Deus, pastor? E ainda pedem resposta para a gente. Meus irmãos, eu sei que vocês precisam trabalhar. Eu sei que vocês precisam. E tem gente que realmente não pode negociar. Agora, isso não pode virar uma rotina. Do tipo assim, olha, eu trabalho no domingo mesmo e não vou mais estar na igreja aos domingos. O problema é que se você não está no domingo, você também não vai estar no meio da semana. E por aí vai, você vai só enfraquecendo no decorrer da caminhada. O que tem sido colocado como prioridade nas nossas vidas? Eu sei que tem irmãos aqui que trabalham aos domingos, só que não virou uma rotina de estar todos os domingos trabalhando, e é isso que deve ser, não deve virar. A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, porque cultuar o Senhor é um privilégio, e as pessoas estão esquecendo disso nos nossos dias. É um privilégio poder se reunir como igreja para cultuar ao Senhor. Esse sentimento de alegria de Davi não estava restrito a Davi. Ele tomou conta e ele era refletido de todo o povo israelita. Ir a Jerusalém, ir à casa do Senhor para em comunidade cultuar o Senhor, era algo que causava alegria não só a Davi, causava alegria a todos os israelitas. Era algo deleitoso de ser feito pelos israelitas. E olha que eu estou falando de um povo que não tinha o privilégio que nós temos de poder se reunir todos os domingos para cultuar o Senhor. Eles não tinham o privilégio de fazer isso com tanta frequência como nós podemos fazer. Eles possuíam apenas 3 festas anuais para estar
ali em Jerusalém. 3 vezes por ano. E aí no restante não poderiam ir para Jerusalém, não se reunir em Jerusalém para cultuar o Senhor. É possível que, quando estava se aproximando de uma determinada festa, do momento de ir até Jerusalém, um virasse para o outro e dizendo: olha, está chegando a hora, eu vou arrumar as minhas malas para caminhar para Jerusalém. Vamos para Jerusalém agradecer o nosso Deus com outros irmãos, pela bondade de Deus para conosco. E o outro repetia: olha, eu estou feliz também por poder ir com você, peregrinar até Jerusalém para cultuar o Senhor. Era esse sentimento que tomava conta do coração dos israelitas. É claro, queridos, que hoje nós vivemos uma realidade diferente. Nós vivemos um aspecto geográfico e físico de adoração novo. Não é mais necessário irmos até Jerusalém para adorarmos ao Senhor. A Jerusalém terrestre não é mais necessário. Alguém aqui já foi em Jerusalém? Estou aguardando o presente de vocês para eu ir em Jerusalém, a minha passagem. Mas eu também não fui. Sou louco de vontade de ir em Jerusalém, mas não fui. Mas mesmo assim eu posso continuar adorando ao Senhor em outro local, porque a realidade é outra. Lembra do texto que nós lemos no começo? Os verdadeiros adoradores agora adoram ao Pai em espírito e em verdade. Já não há mais um local fixo para adoração. O grande dilema da mulher samaritana é: aqui que a gente adora ou é lá em Jerusalém? É nesse monte ou é no monte de Jerusalém? Jesus diz: olha, a realidade agora vai ser outra. Não há mais um local físico para adoração. Com isso, meus irmãos, nós podemos dizer que nós não vamos à igreja para adorar o Senhor. Nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor. Muda tudo em ir à igreja para adorar o Senhor e em se reunir como igreja para adorar o Senhor. Essa mesma reunião que tem aqui hoje, essa reunião da igreja para adorar o Senhor, ela poderia ser feita lá no campo, ela poderia ser feita em uma praça, ela poderia ser feita na casa de alguém. Ali está a igreja reunida em comunhão, em comunidade para adoração ao Senhor. Aqui é somente um templo, um aspecto físico, mas a igreja ela não está mais presa a esse tipo de realidade. Por isso nós nos reunimos como igreja para adoração ao Senhor. Alegremos, meus irmãos, pela oportunidade que temos de fazer isso nos nossos dias. Jesus Cristo nos uniu por meio da sua cruz, queridos. Por meio da cruz de Cristo, ali no Calvário, Deus passou a ter um povo e não mais uma nação. No Antigo Testamento, Deus tinha uma nação, Ele era Senhor de uma nação. A partir do Novo Testamento, Deus não tem mais uma nação. Deus tem uma igreja que está espalhada dentre todas as nações, dos mais variados povos, raças, tribos e nações. Deus é Senhor de uma igreja. A igreja, aqui ficou duas, né? Uma igreja, a igreja de Cristo. Ele é Senhor de uma igreja. Então, feliz a igreja cujo Deus é o Senhor. Porque a gente tem igrejas por aí que Deus já não é mais Senhor delas. Outros senhores foram colocados para ser adorados. Nós ainda fazemos parte de uma igreja, meus irmãos, que penso eu, ainda adora o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é verdade? Deus é Senhor dessa igreja, meus irmãos. Ele tem agora um único povo, e o povo agora é a igreja de Cristo. Olha o privilégio que nós temos, meus irmãos, de fazer parte dessa igreja, que está espalhada pela face da terra, e que tem essas oportunidades aqui, periodicamente, uma vez por semana, de pelo menos se reunir para adoração ao Senhor, de culto ao Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos, compartilhando a mesma fé, edificando uns aos outros com os dons que cada um de nós tem. Não, pastor, eu não tenho dom. Tem, meus irmãos, tem sim. Você ainda não descobriu qual que é o seu dom, mas ainda você tem dom. O que não tem dentro da igreja de Cristo é uma única pessoa com todos os dons, mas dentro da igreja de Cristo tem todos os dons espalhados pelas mais variadas pessoas da igreja. Uma única pessoa com todos os dons não tem. Imagina se o pastor de vocês tivesse todos os dons. Já é chato, insuportável. Imagina com todos os dons, pudesse tocar, cantar. Pensa quão insuportável seria. Não é verdade? E o ruim é ouvir gente fazendo assim, concordando ainda, que é verdade.
Mas não é verdade? Imagina se eu tivesse todos os dons, mas não tenho. Tenho poucos. Mas a gente tem uma igreja onde todos possuem algum tipo de dom. Use o seu dom em prol da igreja. Olha o privilégio que nós temos. A reunião da igreja é para isso, para você abençoar um ao outro com o seu dom e ser abençoado e edificado pelo dom da outra pessoa. Nós cremos no mesmo Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, compartilhamos da mesma esperança de um dia viver com Cristo no novo céu e na nova terra. Meus irmãos, a gente passa a semana toda ouvindo notícias ruins, mas quando chega o domingo, a gente pode se reunir com os nossos irmãos para expressarmos juntos a mesma confiança, o mesmo amém, o mesmo cântico que exalta o Deus, o nosso Deus, e fortalece a nossa fé. Por exemplo, querido, hoje nós estamos aqui para juntos participarmos e comungarmos da mesma ceia, a ceia de Cristo. Eu e vocês, você vai olhar para o irmão do seu lado, ele vai estar participando da mesma ceia que você participa, crendo no mesmo Cristo que você acredita, fazendo o mesmo amém que você vai fazer no final do culto, adorando o mesmo Deus que você está adorando. Nós estamos em comunidade de adoração ao Senhor. Olha o privilégio que nós temos, queridos. Meus irmãos, o Senhor da nossa vida, Ele morreu por nós, e Ele solucionou o maior problema da existência da qual nós estamos inseridos. E o maior problema não é política, não é economia, o maior problema é pecado. Ele solucionou o nosso problema do pecado com Deus. Ele perdoou os nossos pecados e nos pôs em um novo relacionamento com o Pai. Privilégio de estar aqui. Alegre-se, irmãos, em poder cultuar o Senhor em comunidade, em comunhão com outros irmãos. Alegrem-se por isso. Alegria da nossa parte. Privilégio que nós podemos fazer aqui. Essa é a primeira postura, então, que nós precisamos ter. Falei que seriam duas, né? Segunda, nós devemos também ter a postura de oração, para que continuemos tendo paz e oportunidade de adorar o Senhor em comunidade. Se num primeiro momento nós precisamos ter alegria para a adoração ao Senhor em comunidade, em um segundo momento nós precisamos ter a postura de oração, a prática da oração, para continuarmos tendo paz e oportunidade de adorar o Senhor em comunidade. É isso que Davi vai pedir ao Senhor, dos versos 6 até o verso 9. Olha o que ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Nesses versos, Davi ele está orando em favor da paz e em favor da segurança de Jerusalém. E por que Davi está fazendo isso? Há um motivo, algo motivando Davi a ter esse tipo de oração. Porque isso implicaria em desfrutar da bênção de poder adorar o Senhor em comunidade na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque lá estava a casa do Senhor, a tenda onde estava a Arca da Aliança. A presença do Senhor estava ali em Jerusalém, simbolizada pela arca. O que Davi está dizendo? Vamos orar então pela paz de Jerusalém, para que nós tenhamos essa oportunidade repetida ano após ano, para que a gente adore ao Senhor aqui nesse local. Na era cristã, queridos, nós precisamos também orar pela Igreja de Cristo, que não está mais restrita a um local como era Jerusalém. Ela não está mais restrita ao Brasil. Ela não está mais restrita a nenhum país. É uma igreja que está presente nas mais variadas nações. E por que nós precisamos orar? Principalmente para que tenhamos paz internamente e externamente no ambiente dessa igreja. Em um primeiro momento, nós precisamos orar para que nós tenhamos paz uns com os outros dentro dessa comunidade. Davi, ele diz, olha, eu estou orando pelos meus irmãos, para o bem dos meus irmãos, para que haja paz entre nós, para quando nos reunirmos em Jerusalém, façamos isso em comunhão de verdade, paz uns com os outros. A gente precisa orar com esse objetivo também para os nossos dias. Queridos, a igreja é a família de Deus, e como toda boa família, há desavença.
a pensamentos diferentes, a não ser que seja só na família lá de casa. Mas como toda boa família, há diferenças. Tem dia que a gente levanta virado no girai, não é? Como diz o povo. Tem dia que você não se suporta, você olha para o espelho, você falta quebrar o espelho. E ainda você tem que conviver com outras pessoas. Aplica isso à realidade da igreja, não é fácil também. Agora, qual que é o nosso dever como cristãos? Orar pela paz da igreja. Você tem orado pela paz da igreja? A oração da sua parte para que a igreja presbiteriana do Jardim Alto Paraíso seja uma igreja que a paz possa reinar no ambiente dela? Para que nós continuemos tendo o privilégio e a alegria de poder se reunir com essa igreja em adoração ao Senhor? Há esse tipo de oração por nossa parte? Há o esforço da sua parte para que a paz ela seja mantida no ambiente da igreja? Essa paz ela foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. O nosso trabalho hoje em dia é lutar pela manutenção dessa paz. E Ele já conquistou esse tipo de paz para nós. Agora, será que nós estamos lutando e orando para que essa paz continue? Infelizmente, no ambiente da igreja, a gente encontra contenda de irmãos, que pode tornar um problema para a comunhão da igreja e para o ajuntamento da igreja. E aí, por isso que a gente começa a notar que pessoas têm dificuldade de estar e se reunir com outros. Quando a gente tem determinadas atividades, a pessoa diz, não, eu não vou, dependendo de quem estiver lá, o líder que estiver lá, eu não vou. Meus irmãos, que coisa é essa? Que horrorosidade é essa? Ore pela paz da igreja. Isso não é novidade não, irmãos, ter dificuldade em convivência dentro do ambiente da igreja. Isso já fazia parte no primeiro século da era cristã. Lembra do apóstolo Paulo, que ele teve que tratar com algumas igrejas sobre essa realidade. Quem não se lembra aqui de Corinto? A igreja era toda dividida, a igreja mais espiritual, pelo menos eles se achavam espiritual. Paulo escreve para aquela igreja e diz, vocês estão divididos, um diz que é de Paulo, outro que é de Cefa, outro diz que é Apolo, outro mais super espiritual diz que é de Cristo. Paulo diz, olha, eu estou escrevendo para vocês, eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês ainda são bebês na fé. Eu não posso nem dar comida sólida para vocês. Mas lá falava em língua, mas lá profetizava, lá fazia de tudo. Mas vivia desse jeito. Falta de comunhão. Paulo escreve, buscando aquela igreja para dizer, olha, precisa haver comunhão entre vocês. Lembra da igreja de Éfeso? Uma igreja também dividida, de judeus e gentios. É para essa igreja, no capítulo 2, a partir do verso 10, a partir do verso 11, que o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, o que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário? O que nos une é a cruz de Cristo. Tem irmãos aí, meus irmãos, que já não se bicam mais, porque um votou no Lula, o outro votou no Bolsonaro, agora eu posso dar nome. E não conversam mais, não conseguem conviver mais. Meus irmãos, maior do que Lula e Bolsonaro é a cruz de Cristo, derramando sangue para nos unir. O que nos une é muito mais forte do que o que nos separa, meus irmãos. Tem famílias por aí que estão rachadas. Vamos orar, meus irmãos, pela nossa unidade. E unidade não quer dizer que nós devemos pensar todos iguais. Você pode pensar diferente, votar em candidato diferente. Aquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade de pensamento. Mas aquilo que é periférico, não há dificuldade. Agora não deixe que isso vire uma barreira para você caminhar com o seu irmão, andar com o seu irmão. Chamá-lo de irmão no decorrer da caminhada. Lembra de Filipenses? Paulo também teve que chamar aquela igreja, a comunhão. Haviam duas mulheres ali problemáticas. Paulo diz, olha, vocês precisam pensar concordemente no Senhor, unidade de pensamento, daquilo que é essencial, para que a obra de Cristo não seja atrapalhada. Tenha unidade de pensamento. Nós também precisamos orar, queridos. Essa é a oração pela parte interna da igreja. Mas nós também precisamos orar pela parte externa da igreja. Nós precisamos orar para que a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil entenda e aprecie a liberdade que ela possui de poder cultuar o Senhor publicamente e em comunidade. Alguém aqui foi impedido de chegar aqui para adorar o Senhor essa noite?
Alguém perseguiu você? Colocou uma arma na sua cabeça para que você não estivesse aqui? Hoje em dia quase que é o contrário que tem que ser feito, né? Entenderam, né? Quase que é o contrário que tem que ser feito, para que as pessoas estejam aqui. Não há perseguição, meus irmãos, religiosa no Brasil, não há. Não tem. Não sei até quando vai ser assim, mas não tem. E talvez pelo fato de não ter a perseguição, a gente perdeu de vista o privilégio que é ter a oportunidade de se reunir pelo menos uma vez por semana para cultuar o Senhor aqui como igreja, em comunhão uns com os outros. Perdemos o privilégio. Meus irmãos, eu me lembro na época do seminário, o reverendo Ronaldo Lidório foi falar sobre missões para nós ali no seminário. E ele passou uma temporada no Oriente, com algumas igrejas no Oriente. E ali vocês sabem que a ala radical do islamismo persegue a igreja de Cristo. Ele contou que ele teve que cultuar com determinados irmãos em porões. E cultuar, meus irmãos, baixinho. Esse som da nossa igreja lá matava todo mundo lá. Mataria todo mundo lá. Tem que ser baixinho, porque se alguém ouvir denunciar, o povo era fuzilado, meus irmãos, por cultuar o Senhor. E o povo se reunia, havia prazer. Ele falou, o povo tinha no rosto o prazer de poder adorar ao Senhor. Entendiam que era um privilégio poder adorar ao Senhor. Não tinha nem a Bíblia traduzida de modo completo na língua deles. Hoje, meus irmãos, a gente tem a Bíblia, a gente tem pregação da palavra de Deus, a gente tem uma igreja que se preocupa com essas áreas, a gente tem um culto pequeno, curto, e a gente não valoriza o privilégio que é poder se reunir uma vez por semana para adorar o Senhor. E mais, a gente não ora para que Deus pelo menos abra o nosso coração para entender o privilégio que é poder fazer isso. Não é nem para que nós tenhamos paz da agora para frente, porque eu acho que a igreja do Brasil ela precisa ser perseguida mesmo. Parece que a pandemia foi fichinha para essa igreja. A pandemia fechou a igreja por alguns tempos, mas parece que não motivou as pessoas a entenderem a importância da igreja, se reunir com outros irmãos. E aí, quando vier a perseguição, meus irmãos, não reclamem de Deus pela perseguição que está vindo. A gente está perdendo a oportunidade de entender o privilégio que é poder se reunir como igreja para adoração ao Senhor. Tem que ficar cobrando da igreja. Davi, ele orava pela paz de Jerusalém. Ele queria o bem de Jerusalém, porque Jerusalém era o local físico propício para a adoração ao Senhor em comunidade. Se Jerusalém fosse destruída, o povo de Israel não poderia se juntar para adorar o Senhor. E isso iria encher o coração de Davi de tristeza. Por isso ele diz, eu estou orando por Jerusalém. E ele grita para o povo dizendo, orem também ao Senhor pela paz de Jerusalém, para que a gente tenha e continue tendo oportunidade de cultuar o Senhor em comunidade, como o povo de Deus. Algumas aplicações para finalizar o nosso texto. No Antigo Testamento, meus queridos, ser israelita significava também estar unido ao povo em adoração e a se alegrar com isso. Para nós da era do Novo Testamento, estar unido a Cristo é estar unido com sua igreja. Não há separação. Se você diz que está unido a Cristo, que crê em Cristo como Senhor, mas não quer a noiva dele, não quer a igreja dele, você não crê nele como seu Senhor e Salvador. Estar comprometido com Cristo, meus irmãos, é estar comprometido com a sua igreja. Querer Cristo é querer a sua igreja e querer a sua família. Respeitar a Cristo é respeitar também a igreja de Cristo. A igreja não é um produto de Cristo. Do tipo assim, eu posso querer Ele ou não quero. Hoje eu não quero esse produto de Cristo. Não, a igreja não é um produto de Cristo. Ela não existe para satisfazer os nossos caprichos. Ela existe para a glória de Deus. Mas e as dificuldades existentes em fazer parte de uma igreja, pastor? Pastor, a igreja do Jardim Alto Paraíso tem irmãos lá que são muito chatos, inclusive o pastor de lá. Eu sou mesmo. Eu sei disso.
Eu sou um chato convencido de que eu sou chato, insuportável. Mas deixa eu te contar um segredo. Você também é chato. Você também não é bonzinho como você pensa ser. Não, eu não vou fazer parte da Igreja Presbiteriana do Jardim Alto Paraíso porque é um local de gente hipócrita. É um local de gente fofoqueiro. Meus irmãos, bem-vindo ao time. Tem lugar para você também no nosso time. Bem-vindo ao nosso time. A igreja não é mesmo um museu de santos. Todos aqui estão em um processo de santificação. Não perca a palavra, processo. Nós não somos um produto também acabado, final. O fato de crer em Cristo não me impõe como um produto acabado. Eu estou em um processo de santificação, assim como vocês também estão. Tem dia que eu estou mais à frente no processo de santificação, tem dia que não. Tem dia que eu fico preso na caminhada. Então não venha querer encontrar perfeição no pastor de vocês e nem nos irmãos da igreja de vocês. Porque aqui não é um local, um museu de santos. É um local de pecadores justificados e redimidos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. É isso que a igreja é. Bem-vindo à igreja das Escrituras. Não, pastor, eu não vou fazer parte daquela igreja não, porque lá o povo é briguento, é isso, é aquilo. Bem-vindo ao time, querido. Bem-vindo. Tem lugar para mais um nesse time. Às vezes a gente tem uma visão muito romântica da igreja, né? Eu só vou fazer parte de uma igreja o dia que eu achar uma igreja perfeita. O dia que você achar, não faça parte dela. Você corre o risco de estragar essa igreja. Perfeito é só o dono da igreja, queridos. Só o dono que é Cristo. Ele é perfeito, o restante não é perfeito. Pelo menos o pastor de vocês aqui eu posso dizer. Não digo com orgulho, com pesar no coração, mas eu não sou perfeito. Estou em um processo de santificação, assim como vocês também estão. Agora nós precisamos um dos outros para caminharmos e para progredirmos nesse processo de santificação. Por isso que é importante isso aqui. Por isso que é importante os meios de graça, pregação, administração da ceia, a oração, para que a gente prossiga no processo de santificação. Sabe quando que a gente vai estar em um estado de perfeição? Quando Cristo voltar e o nosso corpo for glorificado. Aí sim, meus irmãos, aí sim é perfeição. Aí você não vai encontrar defeito no seu pastor, e nem eu vou encontrar defeito em vocês. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, para que esse dia aconteça, né? Até lá, meus irmãos, a gente vai ter que suportar uns aos outros em amor, como diz Paulo, aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e por aí vai. Suportai-vos uns aos outros em amor. Se não for por amor, não suportamos. Não negligencie, queridos, a igreja. Não negligencie a comunhão do povo de Deus, pois fazer isso é negligenciar o próprio Cristo. Ele e a sua igreja são inseparáveis. Ele é o cabeça e a sua igreja é o seu corpo. Cristo ama a sua noiva, ele se casou com a igreja e ele não vai se separar dessa igreja. Ele tornou uma carne só com essa igreja. Jesus alimenta, ele purifica a sua igreja, ele derrama dons, ele abençoa a sua igreja, ele guia a sua igreja, ele protege essa igreja. E ele, mais do que nós, anela pelo dia em que ele vai apresentá-la em esplendor, imaculada, diante do Pai. Mais do que nós, ele anela por esse dia. Como que esse texto encaixa dentro da grande história da redenção e dentro da caminhada dos peregrinos? E dentro da nossa caminhada para Israel, para Jerusalém, melhor, Jerusalém celestial. À medida que nós peregrinamos para a nossa casa, queridos, a Jerusalém celestial, nós precisamos entender o lugar da igreja no plano eterno de Deus. E nós precisamos empenhar-nos em amar essa igreja, respeitar essa igreja e estar com essa igreja. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a termos essas posturas nos nossos dias. Vamos orar? Podem ficar sentados aí. Pai bondoso, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra, por esse momento de reflexão, meditação na palavra do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ouvir a exortação do Senhor para as nossas vidas. Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude a termos essas posturas de alegria e de oração diante do Senhor. Alegria por entender o privilégio que é poder se reunir em comunhão com a igreja do Senhor. E oração, ó Deus, por entender a necessidade
de mantermos a nossa comunhão, de lutarmos contra as nossas divergências, as nossas diferenças, a fim de que vivamos em paz como povo do Senhor. E oração, meu Pai, também, por entendermos o privilégio, pela liberdade que temos de poder cultuar o Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude a apreciar cada vez mais a Igreja de Cristo, pois ao fazer assim nós estaremos também apreciando o próprio Cristo, pois Ele está inseparável da sua Igreja. Que essa Igreja aqui ame a Cristo, mas também ame a sua Igreja, a Igreja de Cristo. Nós possamos, ó Deus, suportar uns aos outros em amor, vivemos em comunhão para a glória do Senhor. Que nós possamos, com os nossos dons, edificar uns aos outros, para que nós possamos prosseguir nesse processo de santificação na caminhada cristã. Que Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude nessa caminhada, nos fortaleça nessa caminhada. É no nome de Cristo que eu oro ao Senhor. Amém.